Seja muito bem-vindo a mais uma reunião da comunidade Divas. Uma reunião que acontece todos os sábados, às 8 horas da manhã. E para você participar ao vivo, é só você fazer parte da comunidade Divas. Porque é lá que nós definimos os temas da reunião e eu envio o link para que você possa participar. Para entrar na comunidade Divas, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo para que você possa entrar. Todas as reuniões, elas são gravadas e ficam na parte do DivaFlix, aqui no YouTube. Essa é a 17ª reunião. E como seria para você maratonar os demais conteúdos, as demais reuniões, trazer esses conhecimentos, trazer essas informações para o seu inconsciente, para o seu consciente, para que assim você possa começar a aplicar na sua vida e ter os resultados. Eu tenho certeza que essas reuniões vão ser de muita contribuição na sua vida. E claro, né? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva no canal para receber todas as notificações de novos vídeos. E o tema da reunião de hoje: como acolher suas emoções sem se afundar nelas. Muito é dito sobre a gratidão, né? Sobre ser grato. E muitas vezes as pessoas entendem que a gente precisa esconder as nossas emoções. A gente precisa, enfim, não demonstrar quem nós somos, o que na verdade estamos sentindo, ou temos aquela ideia de ser a boazinha sempre e não se zangar com as pessoas, quando lá no fundo a gente está magoado, a gente está zangado. E a gente tende a encobrir esses sentimentos e não deixa, né, não acolhe o sentimento. E isso, mais para frente, é muito prejudicial. A gente vai falar sobre isso na reunião. Você já se sentiu, né, sendo engolida por um sentimento, né, uma coisa que está lá dentro e está ali te consumindo? Qual a emoção que, para você, né, é mais difícil você acolher? Será que é a raiva, a culpa? Qual o sentimento que você tem ele como errado na sua vida? Que você não consegue falar, eu sinto isso. Existe, né, algum desses sentimentos aí dentro de você? Hoje nós vamos falar, né, de algo que todos nós sentimos, mas que muitas vezes nós não sabemos lidar. E às vezes a gente se afoga nesse sentimento ou a gente sufoca esse sentimento. E ambos os casos, tanto afogar o sentimento como sufocar ele, é prejudicial ao longo do tempo. Nós vamos falar muito sobre isso, como acolher a sua emoção sem se afundar nelas. Mas primeiro, deixe eu me apresentar. Sempre vem, né, gente nova por aqui, graças a Deus, e vamos deixar aqui claro, né, quem sou eu, né? Meu nome é Divanice Buch de Godoy Bueno, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Sou uma filha amada de Deus, né, sou cristã, casada com Emerson há 21 anos, tenho 2 filhos, o Evandro de 18 e a Elisa de 16. Sou escritora de 2 livros também, Mulher, Mãe e Dona de Mim, que é uma autoria somente minha, e Mulheres Além do Tempo, que é uma coautoria. Somos em 21 autoras nesse livro. Sou hoje, né, mentora de consciência, terapeuta especialista na programação neurolinguística. Também faço processo de barra axis e a terapia, a radiestesia terapêutica. Eu amo trazer consciência para as pessoas, porque é através da consciência que a gente muda as coisas da nossa vida. E tudo que a gente muda na nossa vida cria um novo espaço, cria um novo ambiente, cria uma nova energia. Então, eu amo esse meu trabalho. Eu sou criadora do método que eu chamei de Divar, né? Um pouco para rimar ali com o meu apelido, mas que ele vem trazer, né, esse desenvolvimento humano, né? Uma metodologia que ela transforma vidas. E eu convido vocês, né, quem tiver interesse em conhecer como funciona essa metodologia, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de falar a respeito de tudo isso.
Como acolher suas emoções sem se afundar nelas? Vamos agora, então, entrar nesse tema. Mas, primeiramente, né, o que significa acolher sua emoção? Alguém que está aqui presente gostaria de falar a respeito disso? O que é acolher a emoção? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui também, né? Ninguém quer falar? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, acolher é diferente que reprimir e afundar, né? Como eu já dei um spoiler ali na introdução, né? É diferente. Muitas vezes a gente foi ensinado, engole esse choro, não mostra que você está sentindo isso, não, não deixa transparecer a sua rejeição. E muitas vezes nós vamos levando isso ao longo da nossa vida. Seja bem-vinda, Nancy. Como seria, né, o jeito correto, vamos dizer assim? Seria o acolher. Muitas vezes a gente se perde na emoção, né? A raiva vem e a gente toma atitudes que conscientemente a gente não gostaria de ter tomado. A gente deixa, né, se levar pela emoção. Isso é afundar a emoção. Então, reprimir é fingir que não está sentindo aquilo, engarrafar aquela emoção, né? Como dizer assim, se eu ignorar ela, é como se eu não estivesse sentindo. Isso é reprimir. E afundar é se entregar, assim, perder o controle na emoção e deixar as coisas fluírem sem controle. Né? Quando vem aquela raiva, sai batendo coisas, essas coisas assim, é como se afundar na emoção. E acolher, o que é? É reconhecer. Eu sei que ela está aqui. Eu sei que ele existe. E eu estou sentindo isso realmente. E processar essa informação de forma consciente. É entender. Estou sentindo isso. De onde vem esse sentimento? Por que eu estou sentindo isso? Onde foi que eu aprendi isso? Entender que eu só resolvo alguma coisa na minha vida se eu trouxer para consciência. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está aqui? Então, é uma frase que eu quero deixar para vocês, né, uma frase de impacto. A emoção, ela não é nossa inimiga. Ela é simplesmente uma mensageira. Ela vem para nos mostrar alguma coisa. Então, se aquilo incomodou, você não pode simplesmente ignorar. Incomodou, por que incomodou? Tem algo aqui. Tem algo para ser resolvido aqui. Ela vem para mostrar que algo precisa ser trabalhado em nós. O problema é quando a gente se prende a isso e deixa isso dirigir a nossa vida. Tá, aquela pessoa, não vou com a cara dela, simplesmente viro a cara e tanto faz, não preciso falar com ela. Não preciso olhar para ela. Ou, né, veio ali uma raiva de alguma coisa e você deixa essa raiva tomar conta da sua vida. Isso passa a ser problema. Então, o inimigo não é a emoção, e sim o jeito que a gente lida com isso. Se a gente repreende ou se a gente se entrega. É aí que passa a ser nocivo para nós mesmos. Muito se fala de gratidão, né? Eu mesmo falo muito da importância de trazer gratidão para o seu dia a dia. E muita gente confunde, né, pensamentos positivos, né? Pensa positivo. E muita gente pensa que é só eu ficar falando positivo, 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 que tudo vai dar certo, que tudo vai fluir, que tudo vai ficar bem. E reprime o sentimento. Mas, na verdade, o que traz, né, o que faz acontecer, né, o que cocria, né, que a gente chama, é justamente o sentimento. Então, nós não podemos ignorar o que a gente está sentindo. Então, se o sentimento vem, é para ele que a gente precisa olhar. Por que ele está ali? De onde ele veio? Quem que me ensinou isso? Como desconstruir isso? E, principalmente, como perdoar.
Muitas vezes a gente passa por alguma situação com algumas pessoas e a gente carrega muita mágoa, muito ressentimento. E muitas vezes a gente diz, eu perdoei, mas o sentimento ainda está lá, corroendo, ainda existe. Então o perdão ele não foi completo, ainda tem coisa ali para ser trabalhada. E simplesmente ignorar isso não vai te trazer resultados. Você precisa olhar para isso. Muitas vezes é dolorido, dependendo da situação que você passou. É dolorido, dói, é incômodo. A gente não quer olhar para isso, a gente não quer sentir isso. Mas é necessário para que depois você usufrua de algo muito melhor. Então, fica aqui o meu convite para vocês olharem, né, para os sentimentos, olharem para o que está incomodando, com carinho, com amor, com muito acolhimento. Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo aí? O ciclo das emoções, né? Como que uma emoção, ela reflete em nós. Eu já falei isso em outras reuniões, mas é sempre bom relembrar, né? Então, ela começa com estímulo. Algo acontece, algo que a gente vê. Vem um estímulo, né? Um estímulo é uma situação que acontece. Com essa situação, vem um pensamento. De forma automática, vai vir um pensamento. Este pensamento é a interpretação que a gente faz daquele fato. A gente olhou alguma coisa e a gente já vem com um pensamento, com uma interpretação daquilo que está acontecendo. E do pensamento, ele já puxa, né, uma linha com um sentimento, uma emoção que gera por ver esse estímulo e ter esse pensamento. E, a partir desse sentimento, a gente toma uma resposta a esse sentimento. Esse é o ciclo da emoção. Estímulo, pensamento, sentimento e ação. E, a partir da ação, muitas vezes a gente tem um outro estímulo, que tem um outro pensamento, que tem um outro sentimento, uma outra ação. Isso pode acontecer de forma automática ou ali no pensamento a gente pode tomar alguma atitude ou para bloquear ou para trazer um novo significado àquilo que está acontecendo. E aí a gente muda o sentimento e muda a ação. Entendido até aqui? Lembre-se que vocês podem falar, podem conversar comigo pelo chat, tá? Isso é uma reunião, não é uma palestra. Tá. Ninguém falou nada, vou entender que está tudo ok. Vamos parar aqui. Então, nesse ciclo, né, o momento chave para a gente não reprimir a emoção e a gente não se afundar na emoção é justamente o pensamento. Você não controla o que vem, né, os estímulos que você recebe. Isso daí está aí, né, a todo tempo. Mas você pode aprender a surfar, a levar o seu sentimento, a sua emoção para o caminho que você quer para você. Então, coisas assim, chave, né, para você trazer como conhecimento, né? Ninguém pode me magoar, a não ser que eu deixe. Então, por mais que a pessoa esteja falando mal de você, esteja te provocando, esteja fazendo algo ali para que você se magoe, você está no comando da sua emoção. É você quem manda na sua emoção. Então, você pode ou se ofender com o que está sendo exposto ali, ou simplesmente entender que aquela pessoa que está tentando te diminuir, ela se sente humilhada, ela se sente mal. E ela precisa te afundar para que se sinta melhor. Então,
Como seria você olhar para a pessoa que está te agredindo e, não vou dizer ter pena, né? Porque pena é uma coisa muito ruim de se sentir, mas assim, ter uma compaixão. Coitada, ela tá mal mesmo, né? Tá precisando me diminuir para poder se sentir melhor. E você tomar um posicionamento diferente. Porque assim, na nossa vida, né, tudo flui, né, como uma grande orquestra, né? Tudo tá ali bem alinhado. E as pessoas abusivas, elas precisam das pessoas que se ofendem com isso, das vítimas. Então, uma pessoa que é controladora, ela precisa de uma pessoa que gosta de ser controlada. Uma coisa puxa a outra. Então, se você deixar de dar esse estímulo para a pessoa perde a graça em querer te humilhar. Porque ela percebe que ela não atinge mais. Né? Num dado momento, ela pode até pegar mais pesado. Mas se você está aqui curada, nada vai te abalar. Eu trago sempre, né, um exemplo assim, né? Se eu estou, por exemplo, com um corte na minha mão, né, cortei minha mão, e eu venho com esse outro dedo aqui, cutuco, vai doer, não vai? O que vocês acham? Vai doer. Colabora aqui comigo, responde. Vai doer, não vai? Agora, se eu curo esse ferimento, a pessoa vem e cutuca, deixa ela cutucar, porque não dói mais. Então, o problema está sempre em mim. Eu corrigindo em mim, não importa o que as outras pessoas façam. Para mim, está resolvido aqui. Então, nós atraímos. Eu falo assim, que Deus é perfeito, né? Ele sempre manda um problema para que a gente cure algo em nós. Muitas vezes a gente olha o problema como algo que é ruim, mas não é ruim. É para desenvolver, é para melhorar, é para aprender algo. Então, olhe para aquilo com outro olhar, com o olhar de quem está se desenvolvendo, com o olhar de quem quer mudanças, com o olhar de quem vai buscar por algo melhor. Tá dando para entender? Vocês me entenderam essa versão de a pessoa só pode me machucar se eu deixar, se eu permitir? Porque o mundo, gente, ele é reflexo de quem nós somos. Se eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, pura, ingênua, eu não vejo maldade nas outras pessoas. Mas se eu vejo muita maldade nas outras pessoas, é porque a maldade está em mim. Então, corrigir as coisas em mim reflete no mundo. É como se a gente estivesse olhando para o espelho, né? Vamos supor que você está ali se arrumando, aí você vai passar o batom e você borra, né? Suja aqui o seu rosto. E a hora que você suja o seu rosto, você fica ali tentando limpar no espelho. Não vai limpar nunca, né? Porque no espelho não muda nada. E muitas vezes na nossa vida, nós estamos com esse foco. Estou com um problema no meu relacionamento, eu quero mudar o meu marido. Tem que arrumar isso nele. Ele precisa ser mais assim. O meu filho precisa fazer isso. A minha filha precisa aquilo. O meu chefe precisa tal coisa. Eu estou tentando arrumar no espelho. E não é no espelho que a gente arruma, é na gente. Então, se eu borrei o batom, eu tenho que limpar no meu rosto e não lá no espelho. E é assim para tudo na nossa vida. Então, toda emoção que vem, ela vem por um motivo, ela vem para nos mostrar alguma coisa. O que essa emoção está querendo nos mostrar? É aí que é o pulo do gato, é aí que vem as perguntas. O tempo todo nós precisamos estar fazendo perguntas. Não foi assim que a gente foi criado, a gente foi condicionado a tomar conclusões de tudo. De olhar ali a pontinha do iceberg e achar que sabe o tamanho da rocha que está ali por baixo. Mas não é verdade. O segredo está nas perguntas. Todos nós somos uma coisa só, né? Fazemos parte do mesmo universo, da mesma energia criadora. E quando a gente faz essas perguntas retornam com respostas. E são essas respostas que trazem o nosso crescimento.
Tá dando para entender, gente? Vocês estão tão quietinhos que eu fico até assustada. Então, assim, a chave, né? Estava falando daquele ciclo, né? Do ciclo das emoções. Estímulo, pensamento, sentimento e ação. Então, a chave está no pensamento. O pensamento, muitas vezes, ele vem de forma automática. Mas se ele vai ficar ou se ele vai embora, depende do que a gente vai fazer depois. Então, é sempre muito importante a gente tomar conhecimento, trazer para a consciência esses pensamentos. Esse pensamento, ele me ajuda ou me atrapalha? Traz isso para a consciência, para tudo que você estiver fazendo na vida. Veio um pensamento, esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Se atrapalha, elimina ele. Se te ajuda, beleza, continua com ele. Porque é esse pensamento que vai trazer o sentimento. E quanto mais você alimentar esse pensamento, mais o sentimento vem. Vou contar uma experiência para vocês, né, de quando eu estava ali, né, na minha fase pior da minha vida, né, vamos dizer assim. Eu odiava passar roupa. Aliás, eu odeio até hoje. Não gosto de passar roupa. Não me peça para passar roupa. Não gosto. E quando eu tinha que passar roupa, um trabalho ali, né, que requer bastante tempo, horas, e que eu deixava acumular bastante, né, então eu ficava 2 horas passando roupa, porque como eu não gostava, eu ia adiando, e ficava um montão enorme. Vocês já devem ter passado por isso. E eu começava a passar, já era uma coisa que eu não gostava. Então já vinha aquele sentimento ruim, né, de estar fazendo uma coisa por obrigação, algo que não gosta. E como está, né, num movimento ali automático, né, muitas vezes, não precisa pensar em nada, eu deixava a minha mente fluir. E aí eu começava a pensar em coisas que tinham acontecido no passado, em situações assim, assado, e geralmente eram situações ruins, né, e muitas vezes relacionada com meu marido, né, ou filho, com alguma pessoa em particular. E aqueles pensamentos, né, nossa, eu fiz assim, devia ter feito assado. Mas será que o fulano quis fazer isso? E eu ficava ali, né, nesse diálogo interno, passando roupa, e muitas vezes me vinha uma raiva, vinha um sentimento muito ruim, de que a pessoa quis me humilhar, de que a pessoa quis isso, quis aquilo, e aconteceu várias vezes de meu marido chegar em casa e eu estar brava com ele. Por quê? Porque eu fiquei remoendo coisas do passado e trouxe o sentimento de raiva, e a hora que ele chegou, eu estava com raiva dele, obviamente, porque eu vivi nesse processo aqui na minha mente, enquanto eu estava passando roupa. Então, eu estava com raiva dele. E descontava nele, e ele nem sabia por quê. Aliás, eram coisas do passado, coisas que não estavam acontecendo ali, naquele momento. E eu nem trazia para ele o que era que estava acontecendo. Eu não trazia para ele, eu estava passando roupa, eu lembrei de tal situação. Imagina. Não, eu só estava brava. E quantas vezes a gente age assim com as pessoas? O problema está aqui, na mente. Você vivenciou aqui na sua mente, você trouxe uma lógica, que muitas vezes não tem lógica nenhuma, quando você depara com outra pessoa, né, que você põe para conversar, a pessoa, não, nada a ver, não foi isso que aconteceu, eu quis fazer tal coisa. E a gente está ali alimentando um sentimento que muitas vezes não era para estar lá. Não tem nada a ver estar. Então, o segredo está no pensamento. Quais são os pensamentos que você alimenta? Quais são os pensamentos que você elimina da sua vida? Porque são os pensamentos que traz a emoção. Então, controlando os pensamentos, você muda a emoção. E mudando a emoção, obviamente, você muda a ação. Porque se não tem raiva, não tem por que agir com raiva, não é mesmo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar. Eu estou amando. Você está falando coisas que estão me alertando muito. Muito legal. Que bom, E né? aí uma pergunta. Se você vai, voltando lá
no passar roupa. Você está fazendo uma coisa que você não gosta. Eu também me identifico muito com você, viu, amor? Eu também odeio passar roupa. Mas se você vai, por exemplo, fazer alguma coisa que lhe é agradável, os pensamentos podem ser bons. Se você está passando roupa, você já está fazendo uma coisa obrigada, né? Que você Sim. não gosta de fazer. É natural vir os pensamentos ruins? Ou se eu fizer alguma coisa que me agrada mais, os pensamentos vão ser bons? Sim, geralmente tende a acompanhar. Se eu estou fazendo algo que eu não gosto, eu já venho com um sentimento ruim, né? É como se fosse, a gente fala de aspirar, uma espiral, né? Então, se eu estou num sentimento ruim, a tendência é ir para baixo. Então, eu vou trazer pensamentos ruins, para pensar coisas ruins, para sentir cada vez coisas piores. E quando eu estou fazendo coisas que eu gosto, é o contrário. Eu estou fazendo coisas que eu gosto, eu passo a ter melhores sentimentos, e tendo melhores sentimentos, eu tendo a ter melhores pensamentos, e tendo melhores pensamentos, eu elevo a minha vibração. Então, é esse espiral, né? Então, a tendência é acontecer isso, né? Isso não quer dizer que, ao passar roupa, eu sempre vou pensar negativo. Não, eu controlo meus pensamentos. Então, eu posso, né? Estou ali passando roupa, vem aquele pensamento ruim, você fala, não, esse pensamento veio porque eu estou passando roupa. Na verdade, é isso, 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 e eu trago coisas positivas. Eu posso me alimentar de coisas positivas. Quando a gente vai fazer algo que a gente não gosta, é sempre muito importante a gente trazer um motivo para aquela ação. E não só ficar, é obrigação, eu tenho que. Né? Isso não motiva. Então, trazer um algo positivo. Né? Hoje, vou passar roupa, é o tempo de eu ver um podcast bacana que eu faz tempo que eu estou adiando, eu quero ver, ou um audiolivro que eu quero ouvir. Hoje é um momento de aprendizado, né? Porque passar roupa é algo automático, eu não preciso ficar ali, né, muito atenta. Então, eu posso usar esse tempo para algo prazeroso, algo que eu gosto. Ou, de repente, né, um filme na TV, uma série, algo que você quer ver, né? Traz algo positivo, né? De jeito que eu já falei, né? As perguntas é que abrem os espaços. Então, como eu posso tornar essa atividade prazerosa? Como eu posso tornar passar roupa divertido? Traga essas perguntas, né? E cada um tem a sua forma de viver. Né? Nas sessões, eu sempre peço, né, para as pessoas terem uma lista das coisas que gostam de fazer. E façam essas coisas, 1, 2, 3, 4 coisas todos os dias. Porque as coisas que a gente gosta de fazer é que está o segredo de tudo. E quanto mais alegres, divertidos nós nos tornamos no nosso dia a dia, mais a tendência de coisas boas acontecerem, mais a gente entra no fluxo da vida. Porque é nas coisas que a gente gosta de fazer que está realmente o nosso dom, que está realmente o nosso talento. E muitas vezes, né, principalmente na escola, né? Eu trago a escola porque, infelizmente, ela é uma das maiores bloqueadoras das crianças, né, dos futuros adultos. Os professores, né, para manter a ordem, eles sempre nivelam as crianças, né? Então, o bagunceiro tem que ser mais quieto, o quietinho tem que falar mais. Então, assim, põe, né, numa caixinha, né? O aluno ideal tem que ser assim. E vende essa ideia para as crianças. Então, reprime quem é bagunceiro e o bonzinho, né? Às vezes, avisa, passa a mão lá, como que é bom, né? Ter você como aluno, né? Elogia. As pessoas são, né, rotuladas pela nota que tira na prova. Enfim, na escola é onde acontece muita coisa. A escola e na casa, né? Onde tem os maiores bloqueios. O que eu ia falar mesmo? Eu estava falando de rotular, né? De trazer, né? Aquela ideia de que você tem que ser assim. Então, nós somos sempre condicionados a ser do jeito que se diz que tem que ser. Mas a grandiosidade do ser humano está na individualidade, no ser você mesmo.
né? Eu sempre encerro as reuniões dizendo que seja tudo que você nasceu para ser. Porque cada ser humano nasceu para um objetivo específico. Então, aquele cara bagunceiro na sala de aula, ele não é um cara bagunceiro. Ele é o cara que nasceu para liderar alguma coisa, para ter novos projetos, para ter novas ideias, ou para movimentar as pessoas. Então, assim, o objetivo dele é diferente daquele que é mais quietinho. Aquele mais quietinho, provavelmente, vai ser uma pessoa de, sei lá, de projetos, uma pessoa que vai trabalhar mais concentrado, mais focado. Ou um escritor que também trabalha mais focado. Então, são pessoas diferentes. E nós somos educados desde muito pequenininho a entrar no padrão. Né? Os nossos pais sempre tentam. Isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo. Mas nada é errado, nada é certo. Depende de quem você nasceu para ser. Depende do seu objetivo de vida aqui na Terra. Então, é isso que nós precisamos despertar em nós mesmos. Para que eu nasci? Qual é a minha função nesse mundo? Será que eu estou vivendo por viver? Ou será que eu estou seguindo o propósito da minha vida? Então, trazendo essa consciência, a gente vai lidando melhor com as nossas emoções. Respondi? Então, vamos lá, assim, para como a gente acolhe uma emoção. Então, o primeiro passo é nomear essa emoção. Né? O que é isso que eu estou sentindo? É raiva, é medo, é tristeza, é alegria, é empolgação? O que é isso que eu estou sentindo? Infelizmente, né, a maior parte dos lares não ensinam a criança a nomear o que está sentindo. E muitas vezes são reprimidas por sentir aquilo. Né? É errado você sentir raiva, é errado você ficar bravo, é errado. E não tem nada certo e nada errado, gente. É tudo emoção. O que precisa ser ensinado é como lidar com a emoção e não reprimir a emoção. Porque tudo que a gente reprime, né, é como se fosse uma panela de pressão. A gente vai guardando, 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 chega uma hora que aquilo vai explodir. E quando explodir, não explode devagarinho, né? Explode com força e machuca quem estiver perto. Então, não reprima os sentimentos, simplesmente reconheça, dá um nome. Dá um nome. E isso que eu estou sentindo é isso. E se não souber identificar, né, tem muita gente que não sabe. Eu sei que tem algo errado, eu sei que tem uma gastura aqui, algo estranho, mas não sei o que é. Se pergunte, o que é isso que eu estou sentindo? Isso é raiva? Isso é medo? Isso é tristeza? Vai trazendo os sentimentos. Quando você acertar o que é, você vai perceber o seu corpo te avisando, é isso. Aí você, no segundo passo, respiração, né? Respiração profunda, né? Que eu já ensinei aqui, 448. Inspira em 4 segundos, segura 4 segundos e solta em 8, né? Inspira, né? Inspira pelo nariz, solta pela boca. Essa respiração profunda, ela te traz para o aqui e para o agora. Então, todos os sentimentos que estavam ali, eles tendem a reduzir. E aí você vai observar sem julgamento, porque quando vem uma raiva, né, se você tenta trazer para o conhecimento, trazer para o consciente, com aquele sentimento de raiva, você vai trazer um monte de porcaria, um monte de coisa que não serve para nada. Né? Infelizmente, as emoções, elas bagunçam a vida da gente, né? Então, você precisa acalmar, você precisa trazer essa respiração, pelo menos umas 5 vezes, fazendo esse exercício. Puxa 4, segura 4, solta 8. Umas 5 vezes. Aí você nivela o seu sentimento. E aí você vai observar esse sentimento sem julgamento, sem essa coisa de certo e errado. Eu só quero ver o que eu estou sentindo. É só o reconhecimento. O que essa emoção está querendo me dizer? O que essa emoção? Para quê? Né? Qual é o significado dela aqui? O que eu preciso curar em mim
para que esse sentimento não venha mais nas próximas vezes. Para que esse sentimento seja mais ameno na próxima vez. Para que esse sentimento seja neutralizado. Então, faça-se essas perguntas. E acolha as respostas de forma consciente. Né? O que é mais saudável eu fazer agora? Qual é o passo, né? Qual é a minha ação a partir desse sentimento? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Esses 4 passos aqui? Posso continuar? Joia. Vamos continuar, então. Aí você pode me dizer assim, mas, Edivanice, tem hora que o negócio vem e não dá tempo. Não dá tempo. A hora que eu vejo, já foi. E a hora que já foi, gente, realmente já foi. Aí é colher o restinho aí do que sobrou para tentar recuperar o que deve para ser recuperado. Mas após essa explosão, você vai sentar, vai respirar fundo, vai pegar papel e caneta e entender o que aconteceu. Por que eu fiquei com raiva? Por que eu explodi desse jeito? O que de verdade aconteceu? E vocês vão ver que a maior parte das vezes é porque você está guardando muita coisa. E aquele gotinha de água lá que fez derramar tudo. Muitas vezes a gente explode com uma situação boba e a gente fica se culpando. Poxa, mas não foi nada demais, por que eu explodi com isso? Ah, que coisa, né? Eu estou errada, né? Nesse sentimento de eu estou errada. Então saiam desse julgamento de certo e errado. Não existe certo e errado. Tá? Cada situação é uma situação. Né? Eu tinha um professor de biblística que ele falava assim, cada ponto de vista é visto de um ponto. Então, para de dizer que é certo, que é errado. Depende do ponto de vista que você está olhando. Tá? Então, não tenha julgamentos, nem em relação a você, nem em relação ao que você sente, nem em relação às pessoas. O julgamento, ele estraga a vida da gente. Então, assim, quando explodiu, não se identifique com essa emoção. Né? Por exemplo, foi raiva, tá? Eu explodi, fiquei com raiva. Eu sou uma pessoa raivosa, né? E a gente começa a se punir. Ai, eu sou raivosa, eu sou assim, eu sou assado. Não tragam para a identidade. Não se identifique com essa emoção. Lembre-se que é simplesmente um estado emocional. Não faz parte da sua identidade. Eu trago isso também nas minhas sessões, né? No exercício do eu sou, né? E eu sempre peço, né, para que a pessoa coloque ali nesse exercício coisas que são contrárias do que ela geralmente diz de si mesmas, que às vezes não são favoráveis, né? Por exemplo, eu sou muito desorganizada, né? As pessoas falam isso como se fosse o correto, como se fosse uma identidade, né? Não tem como ser diferente. E, na verdade, quanto mais ela diz isso, mais isso se torna real na vida dela. Então, se eu me vejo uma pessoa desorganizada, ao invés de ficar repetindo que eu sou desorganizada, eu digo o inverso. Eu sou uma pessoa organizada. Eu posso ser uma pessoa organizada. Então, eu trago sempre esse exercício. Porque quando a gente traz para a nossa identidade, a tendência é que aquilo se replique muito mais vezes. Então, não se identifique com essa emoção. Eu sou muito nervosa. Não fala isso. Né? Primeiro passo, não fale isso. Fale o contrário. E esteja consciente. Como que eu vou falar que eu não sou uma pessoa nervosa se eu fico nervoso em todas as situações? Se eu me percebo nervosa em todas as situações? Quando você estiver nervosa, traga isso para sua consciência. Eu estou nervosa. Eu não sou nervosa. Deu para entender essa diferença? Então, não se identifique com isso, né?
É muito bom cada um de nós ter, né, os momentos de alegria, né, que eu falo sempre, né, para trazer, né, saiba quais são as coisas que te traz alegria, né, o que me traz alegria, o que eu gosto de fazer, faça isso mais vezes. Mas também é bom a gente ter alguns exercícios, algumas práticas de descarga emocional. Aquele momento assim, não, agora eu vou me limpar, né, momentos de limpeza, né, que é o que eu estava fazendo quarta-feira. Trazendo, né, aquele soltar para curar e fluir. Momentos de descarga emocional, né? Pegar para escrever, não, eu vou escrever tudo que está me irritando, depois eu vou queimar, né? Então, simbolicamente, eu queimei esse sentimento. Caminhar, né? Caminhar, ela aumenta a circulação sanguínea, aumenta a serotonina e funciona, né, como uma descarga emocional também, né? Tem até um comercial acho que era da Nike, que a menina saía correndo e as coisas ruins iam caindo, assim, não sei se vocês lembram desse comercial, mas é muito real isso, né? Caminhar, correr, atividade física, elas trazem essa coisa de descarga emocional, é muito importante a gente ter isso na nossa vida. Conversar com alguém de confiança também dá essa descarga emocional, só é muito importante a gente escolher bem quem é essa pessoa. Porque às vezes a gente vai conversar com a pessoa, a gente limpa, descarrega, mas fica tudo com ela. Então, quem é essa pessoa? Se essa pessoa ela está preparada para receber essa descarga emocional sua, sem ficar com aquilo. Tá? Então, só toma cuidado com o outro. Tá? Porque muitas vezes, dá licença que eu preciso falar. E aí você vai, blá, 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 descarrega tudo na pessoa, e a pessoa, muitas vezes ela não está preparada, ela fica com tudo aquilo para ela. E agora, o que eu faço com isso? Ela não sabe lidar com aquilo. Então, toma cuidado. Né? Descarga emocional, né? Sai para luta box, né? Tem as atividades aí para dar soco no saco de pancada. Enfim, crie um ritual para descarga emocional. Uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, não importa. Tenha rituais de descarga emocional no seu dia a dia. Isso vai te ajudar muito. Obviamente, né? Trabalhar a raiz emocional. Né? Isso se faz nos acompanhamentos terapêuticos, né? Entender, né, de onde veio, por que veio, né? Geralmente está lá na infância, geralmente, né? É alguma coisa que aconteceu lá atrás que você traz para o agora. Trazer frases do tipo, é só uma fase, é uma emoção temporária, isso não é permanente. São coisas que também aliviam essa carga ruim emocional nossa. Então, é só uma fase. Eu gosto muito, né, da frase, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus e trilham os seus caminhos. Então, assim, é como se eu dissesse, está tudo certo, né? Está nos planos de Deus. Então, vamos lá, bora para frente. Eu não preciso entender tudo, né? Está nos planos de Deus. Vamos, bora para frente. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? O que eu preciso mudar aqui? O que eu preciso fazer aqui? Então, ter essas frases de gatilho também ajuda muito para a gente dominar as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, né? Mas, assim, o X da questão está em realmente fazer as perguntas e trabalhar a raiz emocional. Quando a gente trabalha a raiz emocional, para de acontecer. Porque identificar e tomar uma atitude, legal, mas precisa de você estar consciente para fazer isso. E muitas vezes você não vai estar consciente. Lembra sempre, 95% a gente está no piloto automático. É só 5% consciente. E muitas vezes você não vai estar nesses 5%. Então, trabalhar a raiz emocional dos sentimentos é muito importante. Né? Uma criança que cresceu sendo muito criticada vai ter uma postura. Uma criança que aprendeu, precisou se defender sozinha quando criança, ou porque ficava sozinha, ou porque os pais eram muito irresponsáveis, ela vai ser uma pessoa muito preocupada agora. Ela vai ter reflexos disso no aqui e no agora, né? Então, assim, a resposta está sempre
lá na nossa infância. Sempre lá na nossa infância. Mas independente, né, de qualquer coisa, né? Saber para onde você vai e qual é a emoção que você precisa carregar para que isso flua dentro de você é primordial, é fundamental. Então, observe-se, tenha, né, a sua lista de metas, de objetivos e o que você precisa fazer hoje para chegar até lá. Se alimente das emoções corretas que vão te levar para lá. Foca onde você quer. Temas para outra reunião, mas eu vou trazer aqui para vocês porque é muito importante, né? Foca no presente, né? A vida é agora. Para de carregar coisas do passado como se estivessem acontecendo agora. Aí eu tô bravo com fulano porque mês passado ele fez isso para mim. Gente, foi no mês passado. Larga lá no mês passado e viva bem hoje com essa pessoa, pelo amor de Deus. Se perdoe, perdoe as pessoas. Crie isso como um hábito. Porque isso é um hábito saudável para você. Não, mas ele foi muito cachorro. Olha o que ele fez. Tá no passado. Ficar carregando essas mágoas não vai te fazer bem. Deixa lá no passado. Siga bem de hoje em diante. Eu não estou falando que você precisa ser amigo e você precisa estar sempre junto com essa pessoa que te magoou o tempo todo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você parar de carregar esse sentimento. Deixa isso para trás. E foca no agora, né? Como eu sempre digo, né? Nós construímos a nossa realidade. Quem eu sou hoje é reflexo de tudo que eu fui, que eu fiz, que eu deixei de fazer lá no passado. Quer seja consciente ou inconsciente. Refletir no que está hoje aqui. Quem eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero conquistar? Vai depender do que eu estou fazendo hoje. Então, se hoje eu estiver remoendo o passado, eu não estou construindo o meu futuro. Então, foca no presente. O que eu tenho que fazer para chegar lá. O que eu tenho que fazer para chegar lá. Tem um comportamento que eu estou tendo repetidas vezes aqui, aí sim, eu tenho que olhar o passado, entender o que aconteceu lá, ressignificar, dar um novo significado ali, trazer uma nova memória para que pare de eu ter esse comportamento hoje, porque eu estou tendo esse comportamento baseado no meu passado. Porque a nossa mente, ela funciona assim. A nossa mente, ela só conhece o passado. Não tem nada de futuro aqui. Se a gente não colocar futuro aqui na nossa mente, né, porque a mente, ela não diferencia real, de imaginário, de tá acontecendo agora, tá acontecendo ontem. Né? Se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora, faça esse exercício agora. Feche os olhos. Imagine você na cozinha da sua casa. Você está ali, bem, tranquila. Aí você abre a geladeira, pega um limão. Não sei se você guarda o limão na geladeira. Eu guardo o limão na geladeira. Se não está na geladeira, está numa fruteira, você pega um limão. Não sei onde você guarda o limão. Pega um limão. Vai na gaveta, pega uma faca, corta esse limão ao meio. E agora você vai levar esse limão na boca. E dá uma bela de uma chupada nesse limão aí. Bota bastante caldinho do limão na sua boca. Digam para mim. Quem fez cara feia? Quem sentiu o gosto do limão na boca? Nossa mente, ela não diferencia se isso está realmente acontecendo ou não. Ela vai trazer a emoção. Ela vai fazer com que o nosso corpo sinta aquilo. Independente se é real ou não. Então, toda vez que eu trago uma lembrança do passado na minha cabeça, é como se eu estivesse revivendo isso. E para ela, aquilo é real. Então, ela vai trazer o sentimento de novo. Então, eu vou ressentir isso. Eu vou sentir novamente. E cada vez que eu vou sentindo isso, é como se eu quisesse
perpetuar esse sentimento. Eu trago para minha memória como se isso fosse positivo, como se isso fosse legal, mesmo não sendo. Então, é muito importante ter essa consciência de parar de olhar para o passado, parar de ressentir tudo o que aconteceu e olhar para o futuro. O que eu quero para mim? E trazer para a nossa memória coisas do futuro. Não aconteceu ainda, mas se eu fechar os olhos e me ver morando naquela casa de praia maravilhosa, sei lá, não sei quais são seus sonhos aí, eu vou trazer para minha memória como se isso estivesse acontecendo nesse momento. E eu vou sentir como se isso estivesse acontecendo nesse momento. E eu vou estar mostrando para o meu cérebro que é isso que eu quero. Esse é o meu objetivo. Então, ele vai me trazer os sentimentos que colaboram para que eu construa isso na minha vida. Ele fazendo as perguntas em cima, né? Como posso, né, chegar mais perto disso? O que eu tenho que fazer hoje para chegar mais perto disso? Tendo as respostas e agindo, é inevitável. O resultado vem. O que a gente sonha acontece. Fica aqui o meu convite para vocês viverem desta forma. 70% aqui, real no presente. Presente, só presente. 10% eu volto lá no passado para ressignificar alguma coisa, para tratar algum sentimento, para corrigir algo, ou para verificar se eu já fiz isso no passado. Qual foi o resultado que eu tive, quais foram os aprendizados que eu tive. 10% só no passado. E 20% lá no futuro, focando no que eu quero. O que eu quero. Para onde eu estou indo. 20%. Usando essa matemática, vocês vão perceber como que a vida de vocês vai guinar, vai mudar radicalmente. E eu faço o convite para vocês, a partir de hoje, começar a observar onde está o seu foco. Todo momento. É presente, é passado ou é futuro? Como será que está essa métrica na sua vida? Será que eu estou pensando muito no passado? Será que eu estou aqui sonhando muito com o futuro e não estou realizando nada aqui? Porque tem muita gente que é assim. Eu já fui muito assim. Ah, eu quero isso, aquilo, e aí eu vou fazer isso. E eu fico lá, no futuro, vivendo toda aquela situação, mas o quê? É agora que eu estou fazendo acontecer. Não dá para eu viver o futuro sem passar pelo agora. Então, é 20% só. Sente, traz aqui para ação. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Essa é a pergunta de todos os dias nossos, né? Dúvidas por aqui? Nossa, já é 9 horas. Falei bastante coisa aqui, trouxe coisa até a mais do que foi comentado. Espero ter respondido todas as dúvidas. E eu sei, né, que essa caminhada não é uma caminhada fácil. Ela é uma caminhada desafiadora. É uma caminhada que requer muita consciência. E para ter consciência, muitas vezes a gente não consegue sozinho. Porque a gente está tão acostumada num ritmo de vida que a gente precisa de uma outra pessoa para dizer: e aí, isso aqui que você está fazendo, ó, você está fazendo piloto automático e não é legal. Você precisa mudar aqui. Muitas vezes a gente se afunda em emoções que tem ali uma raiz antiga, né, uma memória, uma crença limitante que está lá no inconsciente. E a gente não percebe isso acontecendo. No meu trabalho, eu uso ferramentas como a PNL e outras técnicas terapêuticas que vai justamente ajudar você a limpar essa bagagem para que você viva mais leve, mais fluido. Essa semana eu postei um vídeo e foi um trecho da reunião da semana passada, né, onde eu falei, né, que a escassez não é algo natural, ela é resistência. O natural do ser humano é a abundância. E a gente só não vive essa abundância por causa das resistências, por causa dos traumas, por causa dos bloqueios, por causa das mágoas, dos ressentimentos, que a gente tem mania de trazer para o presente, como se fosse algo que está acontecendo agora. Então, quando você aprende a controlar, a acolher a sua emoção,
você passa a viver de forma mais leve. Você para de se sentir refém das situações. Você começa a enxergar toda a situação como uma oportunidade de crescimento. E esse fica o meu convite, né, para viver essa vida. Uma vida leve, uma vida fluida, uma vida abundante. Quem quiser saber mais, agenda a sessão comigo, vem participar do processo de ressignificação, entra por Divar, enfim, vem trabalhar essas emoções, vem trabalhar esses sentimentos, vem trabalhar planos, sonhos, né? Quanta gente que está vivendo um dia após o outro e desistiu de sonhar. Eu falei na última reunião, né? Quando eu me vi ali em depressão, por que eu estava ali na depressão? Porque eu estava vivendo só por viver. Estava ressentindo de coisas do passado e vivendo por viver. Eu não tinha mais expectativa, eu não tinha sonhos. Porque quando eu era jovem, o meu sonho era casar, ter 2 filhos, uma casa para morar e 2 carros na garagem, que eu queria um carro só meu e um carro do meu marido. E quando eu me vi com tudo isso, né, nasceu o segundo filho, tenho uma casa, tenho 2 carros. Acabou. É como assim, realizei meu sonho, ponto final. E eu passei simplesmente a viver um dia após o outro. E essa falta de sonhos tendem a levar para a depressão. Pode perguntar para uma pessoa deprimida qual é o seu sonho. Ela não tem. Pessoas deprimidas não têm sonhos. E muitas vezes você não está deprimido, mas você está a caminho por falta de sonhos. Então, coloque sonhos na sua vida. Coloque sonhos na sua vida para você ter motivo para levantar a cama, para você ter motivos para fazer as coisas. Se coloque em movimento. Lembra sempre que você é responsável pela vida que você está vivendo. E sendo responsável pela vida que está vivendo, só você pode mudar ela. Não delegue para ninguém. Isso é uma responsabilidade sua. Se não tá bom, você tem que fazer algo para melhorar. E eu convido vocês para vir fazer a sessão comigo, para ter clareza, né? Trazer para a consciência, né? Sou mentora de consciência. Eu ajudo você a trazer para a sua consciência o que é que está acontecendo. Onde está os problemas, vamos dizer assim? Onde está as oportunidades? Onde está o gatilho que você precisa mudar para mudar a sua vida? Então, para encerrar aqui a nossa reunião, você não precisa ter medo das suas emoções. Quando você aprende a acolher suas emoções, elas deixam de te afundar e elas passam a te fortalecer. Que muito do que a gente sente, muitas vezes, tem a ver com nós mesmos. E quando eu passo a perceber essas emoções, começa a aflorar o eu em mim. Que tem muita gente vivendo uma personalidade disfarçada, um rótulo, e não está sendo você mesmo. Certo? Muito obrigada por estarem aqui. Lembre-se que sentir é humano. E se afundar no sentimento é algo opcional. Vai depender de você. O que você quer para a sua vida. Combinado? Alguma dúvida? Posso estar encerrando aqui a nossa reunião? Então, você é responsável pela sua vida, portanto, só você pode fazer ela acontecer. Priorize-se. Quero que vocês agora façam um movimento. Poste nas redes sociais, vai lá no grupo, escreve. Eu acolho as minhas emoções e me permito ser eu mesma. Escreve isso, internaliza isso. Eu acolho as minhas emoções e me permito ser eu mesma. Não preciso agradar ninguém, eu não preciso seguir rótulos, não preciso seguir padrões. Eu posso ser eu. A grandiosidade de ser adulto é essa, poder ser você mesmo. A criança, ela tem que seguir adulto, ela tem que fazer isso, tem que muita coisa. Mas adulto não. Adulto pode ser você mesmo, o tempo todo.
Combinado? Então, eu vou encerrar essa reunião dizendo para você, seja tudo o que Deus te fez para ser.